Podemos ler? João capítulo 1. É um livro fácil de achar. Nós podemos começar? Ok. João capítulo 1, versículo 17. Diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos repetir, porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de quem? 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto, ao lado do Pai, foi quem o revelou. Aleluia. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro para que a Tua presença venha estar conosco, venha nos iluminar, venha nos abençoar no dia de hoje. Que a Sua luz e que a Tua presença ela esteja conosco neste dia. Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. E que tudo quanto fosse transmitido neste último dia venha a sementar tudo. E ele entra neste mês capacitado, totalmente imbuído de sua força e do seu Espírito. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Hoje, pela última vez do mês de junho, eu quero reafirmar que o mundo pode ser mudado. Amém, meus irmãos? Amém. E hoje nós vamos falar da parte 5. E o tema da parte 5 do mundo pode ser mudado: pontos de influência da graça. Aleluia. Amém. Pontos de influência da graça. Olhe para mim. Há quem pense que essa sessão falha. A sessão mudando o mundo. Há quem acha que essa sessão está a falhar pelo único fato de que as pessoas estão a buscar mudar o mundo, mas elas não estão a mudar a elas mesmas. Há quem diga: mas pastor, como que nós vamos mudar o mundo? Está a pregar para o povo para mudar o mundo, sabendo que eles estão a precisar de mudanças individuais. Responda-me algo. Você já viu alguém que mudou o mundo sem primeiro ele ser mudado? Já viu essa pessoa? Antes, toda pessoa que mudou o mundo, ela primeiro foi mudada. Quer dizer que essa sessão, ela não tem a ver com servir, como as pessoas acham. Essa sessão, na verdade, tem a ver muito mais contigo do que com o mundo. Tem a ver com você primeiramente mudar para poder conseguir mudar o mundo. Tem a ver com você mudar a sua vida. E na quinta-feira, na chamada, no culto que nós tivemos, pela chamada, aprenderam vocês a importância de por que a nossa vida tem que mudar. Sim ou não, pessoal? Vocês recordam-se que nós falávamos sobre a importância de por que a nossa vida tem que mudar, da encarnação, em outras palavras. Falávamos da encarnação. Falávamos sobre ter que ser através da nossa vida mudante que o mundo verá Deus. Deus será revelado. Então, esta sessão, mudando o mundo, tem muito mais a ver contigo do que com as outras pessoas. Aleluia, meus irmãos. E hoje eu quero falar pela última vez sobre esse tema. E eu quero encerrar com esse subtítulo de pontos de influência da graça. Olhe para mim. Eu penso que o verdadeiro cristão é aquele que acredita na Bíblia. Acredita na Bíblia, mas vive a Bíblia. O verdadeiro cristão, para mim, é aquele que acredita que Davi matou Golias e ele também mata Golias da atualidade. Esse é o verdadeiro cristão. Eu acredito que o verdadeiro cristão é aquele que acredita que Ana teve filhos através de oração. E ele também acredita que pode ter através da oração.
Porque se você acredita, você é um cristão que só acredita, mas não vive a Bíblia, quer dizer que a sua fé, primeiramente, ela é morta. Recordam disso, pessoal, sobre fé morta? Semana passada. Fé morta. Se você é um crente que acredita na Bíblia, mas não vive a Bíblia, você acredita que Ana teve filho através de filhos, mas você não tem fé para ter filho através da oração, você não é um cristão verdadeiro. Você acredita que Davi matou Golias? Aquele realmente acredita. Vale a pena aqueles que são ateus que dizem: como é possível alguém matar um gigante de 2 metros com uma fisga? Vale a pena ele que não acredita com a lógica dele, do que eu que sou crente, que acredita que Davi matou Golias com uma fisga, mas eu não acredito que eu posso matar os Golias da minha atualidade. Eu não sou cristão verdadeiro. E se porventura você é um grande admirador de Pedro, você é admirador de Paulo, você é admirador de Abraão, de Sara e de Ana, ou de algum personagem da Bíblia, mas você não pode fazer o que eles fizeram e nem tenta fazer, saiba, você não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão acredita e vive a Bíblia. O que é viver a Bíblia? Aquilo que na Bíblia diz que é possível ser feito, ele também faz. Hoje em dia, se nós tivermos alguém que não está conseguindo, vamos dar um exemplo também, ter filho, ela vai confiar que vai orar, vai conseguir ter filho? Nós, entre nossos meio cristãos, é provável você não acreditar que é possível ter filho através da oração, mas você acredita que Ana teve através da oração. Que tipo de cristão você é? Você lê na Bíblia que Moisés atravessou o mar vermelho. Você realmente acredita nisso? Semana passada falávamos sobre a religião e a fé. E lá nós explicávamos que a maior parte das pessoas estão aqui por vários motivos que eu alistei, vários motivos que são a religião. Não é a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, quando você a tem, você faz aquilo que os outros fizeram através do que você tem. Aleluia, meus irmãos. Quando um de nossos irmãos aqui na igreja foi curado das suas enfermidades, não só há um viu que vai vir no domingo, da irmã que ela está cá no domingo, há de vir contar-vos uma experiência que ela teve, uma experiência viva, desde mesmo mês de junho agora, há de perceber que o verdadeiro cristão não é aquele que apenas acredita, ele tem que viver o que ele acredita. Senão, para que serve? O apóstolo Paulo diz: olhem para Abraão e Sara, vossos pais na fé, e façam o quê? Imitem-lhes a fé. É isso que se espera de um admirador. É isso que se espera de um cristão. Acredita e imita. Acredita e imita. Porque se não imita, não faz aquilo que seus admiradores fazem, então você possivelmente não é um cristão verdadeiro. Acredite em mim. Você pode confiar mais na tradição e até preferir levar alguém na tradição. Você pode até preferir, inclusive, não orar, atendendo a conselhos mundanos, se não for um verdadeiro cristão, não acredita na oração. Nós temos muitos disso. E hoje estamos a falar da temática de fazer o que, meus irmãos? Mudar o mundo. Será que os crentes acreditam que podem mudar o mundo? Nós lemos a Bíblia, admiramos a história de José, admiramos a história de Daniel. Agora é a vez de vivermos aquelas histórias. Se você não tem a capacidade de viver a renúncia que José e Daniel tiveram, e você admira eles, você não é um verdadeiro cristão. Você admira que eles entraram na Babilônia e não se contaminaram, mas você se contamina. Você acredita que Moisés entrou no Egito com uma vara? Lembra do domingo, sim ou não, pessoal? Ele entrou no Egito com uma vara. Gustavo, não sabe do que eu estou a falar. Entrou no Egito com uma vara e mudou. E agora é a nossa vez de acreditar que o mundo pode ser mudado. Você não acredita. Você pode não estar a ser um verdadeiro cristão se você não acredita o mesmo que aqueles homens acreditaram e fizeram. Aleluia, meus irmãos. Por isso que nessa parte 4, 5, isso aqui é. Eu quero poder trazer o sentido complementar da parte 4 do domingo passado. De como tornar especial aquilo que nós temos em nossas mãos para mudar o mundo. Como tornar? Através do tema pontos de influência da graça.
Aleluia, meus irmãos. No nosso propósito de mudar o mundo, Jesus preparou presentes que nos auxiliassem. Escutem bem isso. No nosso propósito de mudar o mundo, Jesus preparou presentes que são para o nosso auxílio na nossa caminhada em mudar o mundo. Esses presentes que Jesus Cristo preparou para aquela pessoa que não tem nenhuma habilidade. Aquela pessoa que diz que eu não sei nada, eu não sou nada, não tenho nenhuma habilidade. Ele preparou presentes, e que tais presentes são para quem não tem nenhuma habilidade. Mas tais presentes também são para aquele que tem habilidade. São para o habilidoso, são para o acadêmico, são para o profissional, são para todos que vão mudar o mundo. Presentes. E esses presentes espirituais são os que tornam o que o homem tem, e ele é propriamente especial. Os presentes que Jesus Cristo preparou e deu àqueles que vão mudar o mundo são os que tornam-nos especiais. São os que tornam o que nós temos em nossas mãos especial. Esses presentes, se você não as tiver em seu íntimo, mesmo com a habilidade que você tem, mesmo com os estudos que você tem, você não vai ser especial, nem vai chocar o mundo, se não tiver o auxílio desses presentes que eu estou a referir. Amém, meus irmãos? E de que presente estou a me referir? Eu estou a me referir a presente, eu uso a palavra presentes, porque essa que está no inglês, eu gosto disso. Efésios 4, vamos ler juntos agora, abre o livro de Efésios 4. Ele fala sobre presentes, que na verdade nossa tradução fala de dons. Mas eu quero usar presentes por causa de um contexto que eu quero trazer para si nesta manhã. Jesus preparou presentes para nós, tanto para quem não tem habilidade e tanto para quem tem a habilidade. Podemos ler Efésios 4? Ok, versículo 8 diz: por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Não percebi, deu o quê? Deu dons aos homens. Se você for a ler em inglês, você encontra gifts. Você encontra uma palavra que tem muito a ver com presentes. Em algumas etimologias, você encontra presentes. O que eu falo que são presentes? São presentes porque Jesus deu a homens incapazes. Quando ele vence, ele leva o poder que ele tem, aqueles presentes que ele então tem, e dá aos homens. Olha, usem para o vosso auxílio em mudar o mundo. Esses presentes, na verdade, são virtudes. Por isso que eu usei a palavra presente, para você não entender que apenas são dons. Presentes são virtudes, são bênçãos, são dons. Esses presentes estão aqui para te auxiliar quando você não tem nada. Há quem está me ouvindo hoje diz assim: pastor, eu ouvi falar que eu posso mudar o mundo, mas eu não sei, não tenho nada nas minhas mãos. Jesus preparou presentes para dar a você que não tem nada nas suas mãos, para você poder mudar o mundo. Ele preparou presentes para ti. Tanto para você que tem habilidades, ele preparou presentes. Há quem acha que os presentes que Jesus preparou são apenas para pastores, ou são apenas para quem não tem nada. Até para quem tem uma habilidade natural, nata, esses presentes são lá para tornar natural a habilidade que ela tem. E na Bíblia nós temos exemplo de homens que tinham uma habilidade, mas quando receberam os presentes, tornaram especial a eles próprios e tudo quanto eles possuem nas suas mãos. Quer sejam estudos, profissão e habilidade. Nós temos exemplo na Bíblia de um jovem chamado Bezalel, temos exemplo de Saul, temos exemplo de Daniel e os seus 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses homens já eram habilidosos em alguma coisa. Daniel e os 3 irmãos já tinham alguma habilidade. Saul, antes do Espírito pousar nele, ele foi capaz, ele tinha uma bravura que impressionou Samuel. Ele era habilidoso em alguma coisa, ele tinha um porte, ele era forte.
era um libertador. Mas quando ele recebeu o presente, aquilo que ele já tinha tornou-se especial. Aleluia, meus irmãos. Tornou-se o quê? Especial. O médico pode ter esse presente. O médico. O professor, o aluno e o acadêmico podem ter esses presentes. O polícia pode ter esse presente. Mesmo pais e mães podem ter esses presentes para fazer crescer os seus filhos que vão mudar o mundo um dia. Desde que recebam esses presentes. Todos podem receber. E não é obrigatoriamente, você não precisa de estar na igreja com terno e gravata para receber um desses presentes. Um médico pode recebê-los. Deixa eu te mostrar um exemplo claro, meus irmãos. O jovem que eu falei dele agora, Bezalel, ele tinha habilidades. No Egito, Bezalel, ele era um artesão. Só que aconteceu algo. No tempo que ele permaneceu no Egito como um trabalhador, ele usava o artesanato para várias coisas. Eles produziam tijolos lá, produziam muitas coisas. Mas Deus lhe deu presentes. E aqueles presentes tornaram especial ele e sua função. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler juntos, vamos ver quais são esses presentes. A vida de Bezalel. Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Você encontra Gênesis e depois você encontra Êxodo. Êxodo. Aleluia, meus irmãos. Todos podem ter. Nesta semana eu estive a ver a história de a família Tembon, que esteve na Cracóvia nos anos da Segunda Guerra Mundial. Eles apenas tinham uma joalheria, um lugar onde vendiam relógios, joias. Mas você não tem ideia quantas almas eles salvaram. Mesmo na posição deles. Mas porque tinham esses presentes que eu estou a referir agora, em sua posição. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler Êxodo 31. Estão aí, pessoal? Ok. Versículo 1 diz: depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lavar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda a obra o que é artística. Amém, meus irmãos? Você pode se confundir, se ler e achar que Deus, ele só teve essa capacidade no momento em que Deus lhe deu o Espírito. Não. A história fala que Bezalel no Egito, ele já era um artesão. Só que era um artesão normal. Assim como nós estamos aqui, possivelmente somos pessoas normais até agora. A nossa atividade, naquilo que nós sabemos fazer, até no momento, podemos ser pessoas normais. Você pode ser um profissional de saúde normal. Você pode ser um profissional de jornalismo normal. Mas no momento em que Deus derramou, o Espírito lhe deu sabedoria. Sabedoria, para quem não sabe, Bezalel não tinha sabedoria lá. Sabedoria é algo que vem de cima. Deus, no Antigo Testamento, a palavra sabedoria é uma coisa muito chata. Não se usa para qualquer pessoa. Só se fala quando tem atributos que a pessoa recebeu de Deus. A sabedoria que Bezalel recebeu para complementar o profissionalismo que ele tinha. Aleluia, meus irmãos. Vou dar um exemplo. Há quem acha que Daniel e os 4 irmãos eram escravos na Israel. Vocês sabiam que Daniel e os 3 irmãos eram filhos supostamente do rei ou netos do rei em Israel? Sabiam disso? Sabiam disso? Vamos ler juntos agora, Daniel capítulo 1. Vamos lá com calma nisso. Eles já tinham alguma habilidade antes. Leia comigo Daniel capítulo 1. Sabe ver que eles supostamente eram filho do rei ou neto. Alguma coisa Daniel era.
Aleluia. Amém. Vamos ler. Estão aí no livro de Daniel. Ainda uso toda a lá das folhas. Já abriram, pessoal? Capítulo 1, versículo 3. Escute a recomendação que Nabucodonosor dá para irem buscar os jovens. Versículo 3. Então o rei disse a Askenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas. Da onde, pessoal? Da família real e dos jovens sem o quê? Defeito algum. De boa aparência. Dotados de quê? Inteligência, instrução e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Amém, meus irmãos? Aqui você vê que Daniel e os 3 irmãos já eram o quê? Inteligentes. Sim ou não, pessoal? Já eram inteligentes. Eles já eram pessoas, eram da família real, eram da nobreza. Mas agora, olha uma coisa muito interessante. Mesmo que você tenha tal habilidade, você não vai longe enquanto não é tornado especial a tua habilidade recebendo esses presentes. Agora veja o que aconteceu no versículo 17 do capítulo 1, o que Deus diz. Versículo 17. No caso desses 4 jovens, Deus deu-lhes conhecimento, inteligência em toda a cultura e ciência. E a Daniel Deus deu o quê? Discernimento sobre todo tipo de quê? Visões e sonhos. Olhe para mim. Daniel já era inteligente, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Tinha alguma habilidade. Eles viviam como filhos de reis, possivelmente. Por que não levar essas pessoas e começarem a mudar o mundo? Não tem capacidade. Mesmo com a habilidade que tem nas mãos, não passam de aprenderam sobre Deus tornou especial o que eles têm nas suas mãos. E Deus tornou especial esses jovens, o que eles possuíam, quando lhes deu o quê? Esses presentes. Deu-lhes discernimento de sonhos e de visões. Agora pensa comigo. Já imaginou um governador que é profeta? Já imaginou? Já imaginou um médico que é profeta? Já imaginou um professor visionário? Já imaginou um contabilista completamente dotado de discernimento de sonhos? Em sua profissão, ele tem algo a mais. Era o caso desses jovens. Eles tinham a sua habilidade, mas receberam presentes que trouxeram-lhes o quê? Brilho. Aos 3 jovens, Deus lhes deu o domínio de ciências e de letras, de conhecimento, tornando especial. Eu quero dizer uma coisa. Você que está aqui agora a me ouvir, precisa de pelo menos um presente na Bíblia. Um presente de Deus precisa pelo menos na sua vida. A Bíblia fala que temos sabedoria como presente. Temos a fé, inclusive. Temos, inclusive, a paciência de Jó. Temos profecias. Temos sonhos, temos visões. Temos cura. Temos vários presentes que Deus deu. Pelo menos um você quer ter na sua vida. E esse um é que tornará tudo especial na sua vida. Diga amém. Amém. Mas agora a grande questão. Como que se recebem esses presentes? Lembra que eu disse que meu tema hoje é pontos de influência da graça? Sim ou não, pessoal? Agora, a questão como é que você pode receber esses presentes? Tanto você que não é habilitado e você que é habilitado. Como receber esses presentes? Tudo começa daquele versículo de João que nós lemos. Jesus, por meio dele veio a graça e o quê? E a verdade. São 2 grandezas. Jesus manifestou 2 grandezas quando ele veio ao mundo. E essas 2 grandezas são a chave. Quando você entender essas 2 grandezas, você obterá o conhecimento e a percepção de todos esses dons. Principalmente da graça, que nós vamos falar mais hoje. A graça é uma das grandezas que possui tudo lá dentro.
A graça, ela possui virtudes, ela possui bênçãos, ela possui salvação, ela possui dons, ela possui dádivas, frutos e até ministérios. Toda pessoa que recebeu algum presente ou algum dom de Deus, recebeu oriundo da graça. É a graça que possui todos os mistérios. E na Bíblia, nós vemos pessoas que olhando, confiando na graça de Deus, tudo lhes era possível. Atos dos Apóstolos 13:43. Você encontra pessoas que olhavam para a graça, confiavam na graça. Eles eram triunfantes. Porque a graça contém muitas virtudes nela própria. Aleluia, meus irmãos. Paulo, ele diz: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Mas a outra parte que me chama muita atenção é onde Paulo fala do que a graça foi capaz de fazer nele. Ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça de Deus não foi inútil, não foi ineficaz na minha vida. Amém, meus irmãos? A graça tornou Paulo, ele disse que tudo que eu sou hoje, sou por causa da graça. Tudo que eu sou hoje, me tornei por causa da graça. Escute uma coisa. Paulo diz: a graça não foi ineficaz na minha vida. O que é a graça, meus irmãos? A graça é como se fosse uma nuvem carregada de bênçãos, carregada de declarações, de dádivas, de virtudes, de dons. A graça. E ela é capaz de produzir em ti tudo que o Senhor Deus quer. Toda pessoa que vai falar que ele recebeu um presente de Javé, preste muita atenção nisso. Ela sempre vai falar da graça de Deus. Não há quem recebeu algo de Deus e não tenha antes falado da graça. Paulo diz: pela graça eu sou tudo que eu sou. Foi a graça que me tornou tudo que eu sou. Mas há que acontecer que a graça não produza nada em ti. Há que aconteça que a graça ou produza tão pouco em ti, seja tão ineficaz. É possível a graça ser eficaz em ti e ser ineficaz na outra pessoa. É possível você realmente ouvir falar da graça e ela não produzir nenhuma dádiva, nenhum dom, a graça derramar sobre si. Ou produzir tão pouco. O que faz? Olha para mim. O que faz a graça produzir tão pouco nas pessoas? Ou produzir muito? Para que a graça produza algo forte e grande em ti, depende do ponto de influência que ela tem na tua vida. Amém? Depende do ponto de influência que tem aonde? Na sua vida. Estou dando muitos conceitos aqui hoje. Amém? E eu estou falando de propósito isso. É um dia de conceitos. Aquilo que a graça vai produzir em ti, ou não vai produzir, depende do campo, do ponto de influência. O que é o ponto de influência? Ponto de influência é um campo de atuação pela qual a graça opera e flui em ti, te tornando tudo o que o teu campo permite. Você é que pode. Anos atrás, escute bem, olhe para mim. Anos atrás, quando eu era pequeno na fé, eu sempre me questionei: qual é o critério que Deus usa para escolher um apóstolo, um profeta? Qual é o critério que Deus usa para escolher um dar sabedoria ou dar sonho? Qual é o critério? Desde que eu era criança na fé, eu sempre me questionei isso. E nunca tinha tido respostas. Uma coisa eu vou vos afirmar. Há quem nasce realmente desde a barriga dele já consagrado por Deus. Amém, meus irmãos? Há quem realmente já nasce consagrado com tudo ele ali. E para quem não sabe, eu, teu pastor, não faço parte desse grupo. Quem me dera, eu gostaria muito de, desde a barriga da minha mãe, Deus me ter dado tudo. Eu gostaria. Mas eu não faço parte.
Eu faço parte daqueles que nasceram e por algum motivo a graça produziu algo neles. Mas do que depende nesse grupo que é a maioria, que não nasceu predestinado a nada? Do que depende? Deus vai dar que dom a tal ou a tal. Depende do ponto de influência que a graça tem na tua vida. A graça pode te tornar tudo. Você pode se tornar um profeta. Você pode ter qualquer dom que exista. Cada ser humano, mesmo quem nunca profetizou na vida, a partir de hoje pode começar a profetizar. O critério usado para a maioria dos que nascem sem propósito é esse. O campo que a graça encontra em ti. Ela pode produzir pouco, muito pouco e até nada às vezes. Cada do campo que ele encontra em ti é muito reduzido. Você não dá um campo aberto à graça para operar em ti. Paulo disse o quê? Eu não inutilizei. A graça não foi ineficaz na minha vida. É de onde eu percebi que todo ser humano pode mudar o mundo. Todos podem fazer o que, pessoal? Desde que eles tenham um ponto de influência forte neles próprios. Para que a graça lhes torne naquilo que Deus quer. Se Deus quiser levantar novamente um Davi nos nossos dias, não é difícil. Ele só tem que encontrar um coração que tenha um campo de influência adequado a Davi. Mesmo coração como o de Davi. É muito fácil. Se Deus quer trazer um profeta e evangelista da antiguidade nos nossos dias, não precisa de ressuscitar uma teoria e lhes trazer aqui. Ele só procura os corações. Aquele que ele encontrar um campo fértil, um ponto de influência em que a graça atua livremente sem impedimentos, teremos de volta aqueles profetas em novas identidades aqui no mundo. Mas sem eles, esses seres vão trazer aqueles tempos antigos. Aleluia. Amém. Depende do campo de influência. Depende do ponto de influência. A graça, repito, a graça tem tudo. A graça tem tudo ali dentro. Quando ela vem sobre ti, ela tem que encontrar um campo livre. Para ela estar tão livre, tão aberta. Para aquilo que o teu coração permite, ela deixar no teu coração, na sua vida. É daqui onde eu falo que a forma que você vem à igreja, a maneira que você lida com a espiritualidade, é o teu ponto de influência. É a tua abertura essa aí. Sabe a forma que você, a maneira que você amar o teu coração, a maneira que você amar quando está na presença do Senhor. Às vezes pode parecer que é para mim. Às vezes as pessoas questionam, por que Deus afinal não me dá tal dom? Teu coração, Ele pode te dar tudo. Tua profissão pode se tornar uma profissão especial se Ele encontrar em ti a mesma coisa que Ele encontrou naqueles 4 jovens. Ele só tem que encontrar em ti que Ele encontrou naqueles jovens um ponto de influência, um campo de atuação livre. A graça, quando, por exemplo, está em vossas cabeças, agora onde vocês estão, sobre a cabeça de cada um de nós estamos aqui, temos todas as bênçãos espirituais em cima das nossas cabeças agora. Amém? Amém. Qual é que vai entrar em ti? Aquela que você permitir entrar em ti pelo teu ponto de influência. Ela vem 100% a graça em nós. Nunca vem pela metade. Paulo disse, pela graça eu sou o que eu sou. Paulo não tinha condições reunidas para ser um apóstolo. Tinha condições? Tinha condições para ser um apóstolo? Literalmente não tinha nenhuma condição. E Jesus falava de 12 apóstolos, nunca falou de 13 apóstolos. Mesmo com as visitações que o apóstolo Paulo teve, nada lhe habilitava a ser um apóstolo de Jesus Cristo. Era proibido na igreja primitiva aquilo. Mas Paulo quebrou essa resposta. De que hoje em dia temos apóstolos, mesmo não sendo os que andaram com Jesus Cristo. Esta é a revelação. Paulo, a graça quando foi em Paulo, achou em Paulo, irmãos, um ponto de influência que não tinha outra maneira. Aquele tinha que ser um apóstolo, mesmo fora do tempo. Amém? Amém. Paulo não tinha condições, não tinha bases
para ser um apóstolo. Assim como eu posso não ter base para mudar o mundo. Eu posso não ter base para ser alguém que vai sacudir a minha geração. Mas a Bíblia fala que o homem se colocou, que é um apóstolo. E muitos duvidavam da autoridade dele, dizendo que você não é um apóstolo, você não andou com Jesus Cristo. Paulo tinha capacidade, por causa do que eu estou a falar agora, ponto de influência. A graça achou algo magnífico em Paulo, porque eu disse, a graça nunca vem pela metade. Pode tornar profeta, apóstolo, líder de alguma coisa no seu trabalho, nos seus estudos. Depende do campo que a graça encontra no seu ser. Você pode quebrar protocolos. Amém? Amém. Você pode quebrar protocolos. A minha questão é a graça. Quanta fluência a graça tem no teu ser. Imagina isso. Um homem que não viu Jesus Cristo em vida, possivelmente, Paulo não tenha visto. Um homem que possivelmente nem conheceu João Batista. Como que se tornou um apóstolo? Ponto de influência. Campo de atuação. Você hoje pode sair daqui tendo visões. Depende do que a graça está encontrando em ti. Enquanto nós estamos aqui a falar. Depende. Você, pai, mãe, você pode sair daqui hoje com o Espírito e ir educar sua família, seus filhos. Você pode pegar tua profissão e através dela, em vez de ser para exibir, como a gente está exibir atualmente, você usará aquilo, quando Deus tornar especial, para algo que é para chocar muito. Irmãos, ela só precisa de encontrar um ponto para um campo fértil no teu ser. Aleluia, meus irmãos. Nessa sessão vocês já aprenderam de que nenhuma profecia tem nome de alguém. Sim ou não, pessoal? Nenhuma profecia tem alguém? A questão está lá. És tu ou temos que esperar o outro fazer o quê? Vir. A questão permanece lá. Se você pegar a Bíblia, quem vai ser apóstolo, quem vai ser profeta, quem vai ser o pai e a mãe de idade avançada, que vai cuidar da família e vai preparar o futuro, a futura geração. Não tem nomes as profecias de quem vai ser essas pessoas. Não tem nome. Pega a Bíblia, vasculha ela. Não tem nome de ninguém ali que diz, essa profecia vai se cumprir em tal de fulano, essa profecia vai se cumprir. Não. A questão está lá. Estou. Ponto de influência da graça é o que vai responder se é você ou não essa pessoa. Mais do que palavras. Aleluia. Jovem adolescente, escute. Eu que estou aqui a falar contigo não tinha condições de estar aqui. Todos da Bíblia, Davi era um simples pastor de ovelhas. Não tinha condições de estar num trono. Senhor, senhora, temos história de Zacarias, de Isabel, temos história dos pais de Sansão. Nenhum deles tinha condição de ser citado. Temos até a história de uma prostituta na Bíblia. Você não acha que isso é ofensivo? Temos na Bíblia o nome de uma prostituta. Como é que você tem o nome de uma prostituta na Bíblia? Eles não tinham condições de estar ali onde estavam. Mas a graça não foi em vão na vida deles. Ela pode estar a ser em vão nas nossas vidas. E não está a produzir nada. Aleluia, meus irmãos. Tudo está nas suas mãos. Não importa quem você seja. Não importa, inclusive, o que você sabe ou não sabe. Apenas deixe a graça operar em ti. Abra-te para a graça. Abra-te para ela. Deixe o seu ser como um campo fértil da atuação da graça. E ela vai te tornar uma coisa que você não imagina. Você se vai tornar algo que não faz ideia. Amém. Gente, alguém está me entendendo? Será? Ou eu estou sozinho nessa manhã, pessoal? Estou com alguém, pessoal, aqui? Sim ou não? Sim. Paulo diz, tua graça me basta. Nós estamos a ler isso, até cantar, mas as canções não entendemos o sentido delas.
Paulo já tinha visto que a graça tinha tudo que ele precisava. Então a graça não basta. Tem tudo que eu preciso. Tem conforto, tem alívio, tem consolo, tem esperança. Jesus manifestou graça e verdade ao mundo. E a graça, ela tem todas as coisas. Eu estou aqui hoje com essa minha mente de querer mudar o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. E vou dizer uma coisa. O mês de junho será um mês inesquecível na minha vida daqui em diante, por causa de muitas coisas que esse mês aconteceu. Muita coisa. Houveram muitos episódios que eu sei que são frutos da quarta santa convocação. E nisso, o memorável que está a ser esses dias é porque eu não deixo a graça ser inútil na minha vida. Não deixo. E nem quero ao longo dos anos com que a graça seja inútil, ineficaz, de modo de não fazer nada. Infelizmente, em alguns a graça é tão limitada, tem um campo de atuação tão reduzido que não produz nada. Às vezes o que vai produzir é ler Bíblia, só fazer muitas questões e boca. Amém? Só isso, produzir isso. Ler muito Bíblia, ter muitas questões e boca. Só. Não tem mais nada. A graça não produziu nada nessas pessoas. Nenhum presente, nenhum sonho, nenhuma visão. Nada. Você só lê e se complica a Bíblia só. É a pior coisa. Você só lê e anda a se complicar. Então, na verdade, está a se complicar. Não há nenhum dom, uma dádiva em ti que está a ver nos últimos anos. Boca. Graça. Presente. Você quer que a graça te torne o que você nunca imaginou? Abra-te para a graça. Em alguns a graça não produz nada por causa da falta de concentração. Outros demoram muito com as coisas. São lentos em fazer as coisas. Muito lentos. Não tem concentração. Não são pessoas que são ágeis em obedecer. Ágeis. Eles não têm um campo fértil para a graça produzir coisas extraordinárias. Amém? Amém. Eu quero te dar uma coisa. Vai perguntar para todos aqueles que têm. Vou falar de dádivas que você mais admira. Pergunte, veja como é que eles são. De ver que eles são um pouco mais diferentes que você. Às vezes parece que eles são muito abertos, são muito... Pode até ser as pessoas que mais caem no chão, até às vezes. Amém? Podem ser as pessoas mais loucas. Conforme um profeta disse, já deixamos o padrão há muito tempo nós. Rasgamos o padrão faz tempo, não andamos no padrão nós atualmente. Há de ver que tem uma coisa estranha neles que você não tem. Aleluia. Amém. Isso há de ver. Eles possivelmente um certo dia podem ter conseguido ter uma blitz de uma linguizinha estranha, básica. Você nunca. Você vai jogar? Cadê o campo? Você está tão fechado. Falta de concentração imensa. Imensa. A graça te encontra toda hora fechada. Outros, eu preciso falar disso. A educação familiar de cada um traz também um ponto de influência. A educação familiar. A maneira que alguns foram educados não ajuda, pessoal. Pior, que eles não se deixam moldar quando chegam na igreja para suas lideranças e paternidades. Alguns que vêm com a educação familiar não ajudou. Foi tão pesada a educação familiar que você teve. Foi tão controversa. Foi tão difícil, insensível. Há muitos estamos aqui que estamos de famílias que não são sensíveis. Somos frios. Chegamos na igreja, estamos tão a tentar, inclusive, nossos pais na fé, estão a tentar nos moldar. Estamos a dificultar tudo ainda. E a graça não está tendo campo de atuar em si.
Amém? Pessoal, eu trago aqui alguns pontos de influência particulares que a graça, quando for a vir encontrar em ti, irá operar sem limites. Amém? Eu trago aqui alguns pontos de influência que quando você for a tê-los, a graça vai operar em ti sem limitações. O primeiro ponto de influência chama-se abertura espiritual. O que nós chamamos de espontaneidade. Chamamos de quê? Espontaneidade. Pessoas espontâneas. Tem uma abertura espiritual gigante. Houve alguém aqui na escola dessa igreja que tem fortemente esse ponto de influência. Vou falar dessa forma. Tem alguém, ou teve alguém nessa igreja, não sei se vão saber se é no passado ou se é no presente, mas eu vou usar a palavra teve. Alguém nessa igreja que tem fortemente esse ponto de influência. Certa vez eu quis orar. Já estava a ver coisas já. Um lado muito absurdo em que podia ter ver certas informações, o que nós chamamos de profecias. Por causa de algumas instabilidades que tive no coração, fechei, orei até para que esquecesse. E até hoje, se você pudesse encontrar essa pessoa agora e perguntar sobre um certo episódio, há um episódio na mente dela que está apagado, que não recorda-se de nada, porque orei apagando, mas tinha lá o potencial, a abertura espiritual. Só que o problema, tinha algumas coisas não resolvidas no coração. Orei para que esquecesse tudo. Muitos estão aqui, tem dons que às vezes de cara dá para ver, eles têm. Até hoje não se abre nada em ti. Mesmo até, às vezes, a espontaneidade é uma coisa muito boa, porque ela manifesta automaticamente com o Espírito. É normal o Espírito Santo parar do teu lado. A espontaneidade faz com que quando o Espírito Santo move-se, você mova-se no som do Espírito, no mover do Espírito. Na hora que o Espírito chora, você chora. Você é espontâneo, você é muito aberto espiritualmente. É bem normal o Espírito gritar, você também. Isso ajuda bastante. A graça é encontrar uma pessoa que tem uma abertura espiritual sem limites. Ela fará coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? Amém. Fará coisas o quê? E se porventura você for espontâneo, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, forem espontâneos, a graça pode produzir algo gigante no seu coração. Aleluia. Amém. O segundo ponto de influência é disposição. É um dos pontos de influência que o Senhor Deus usou em mim particularmente. Disposição. Quem olha e me conhece sabe que a qualquer hora, a qualquer momento, para mim, vamos. Eu sempre fui alguém que, independentemente da hora e da distância, ou que seja essa coisa para ser feita, tenho disposição, vamos. A disposição para muitos, aquilo que as pessoas, o contrário disso, muitas pessoas adiam muito fazer as coisas. Elas não são dispostas, não são rápidas em executar algumas coisas na vida deles. E há vezes em que a graça precisa de ter uma pessoa espontânea para ela manifestar-se. Já viu a tua disposição espiritual? Já viu a tua disposição do coração para executar, para obedecer, para ir qualquer que seja o lugar? São pessoas muito conscientes. É longe. É difícil. Eu não vou conseguir. Eu não sei. Tem que me programar. Não são dispostas. Não têm disposição. Anos atrás, quando eu buscava o Espírito Santo, o Espírito Santo é testemunha. Estou no altar. Anos atrás eu lia. Quando eu estava na minha igreja, eu lia a Bíblia. No Testamento eu lia muito com frequência uma pessoa que dizia: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. E eu dizia: Deus só quer pessoas dispostas para Ele poder usar. Alguém que se coloque na posição real. A graça vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia, meus irmãos. Disposição. Se você a tem no teu coração,
Não pensar duas vezes para executar isso. Disposição. Deus disse para Gideão: vai levar o boi do seu pai de 8 anos. Mata esse boi agora. Oferece-me aqui agora. E Gideão sabia, era problema. Quebra os postes ídolos que nas cidade de Gideão disse: vão me matar. E queriam lhe matar. Quando ele destruiu os postes ídolos e matou o boi, vizinhança foi para cá de Gideão, parou em frente, a porta da casa do pai deles. Olha, nós queremos teu filho, traz ele aqui fora. Ele destruiu nossas coisas, nós queremos matar aí. Traz ele aqui fora. Disposição, Deus lhe disse logo uma vez: vai destruir aquilo e mata o boi lá. Disposição, ele foi. O Espírito Santo, uma das características dele é dado a alguns eventos naturais, como água, como fogo, como ar. Por quê? A leveza. Já viu o vento? Quando ele sopra e encontra uma pedra no caminho, ela luta para arrastar a pedra. Ela está passando a pedra, que a pedra fique ali mesmo onde está. Ela só está passando. As águas também, quando encontram uma pedra no caminho, deixam a pedra ali mesmo, elas passam, abrem outro caminho. Essa é a pessoa que não tem disposição, ela é esquivada. A graça não opera, a graça não manifesta assim nada na vida da pessoa. Amém? Amém. Amém. Terceiro ponto de influência: obediência. Amém? O quê? Obediência. Agora olha uma coisa que eu quero te revelar hoje sobre a obediência. A obediência não consiste apenas em fazer apenas o que te disseram. A obediência não consiste apenas em fazer apenas o que te disseram. A obediência tem em vista a aprovação. Tem com vista o quê? Aprovação. Olhe para mim. Quando você é dado a ir obedecer uma coisa, a obediência é olha só. Porque Deus, para te salvar ou para te confiar uma coisa, tem que dizer: faça aquilo, obedeça aquilo em primeiro lugar. Ele não quer que você vá fazer apenas a coisa literalmente. A obediência, ela tem com vista a quê? Aprovação. Sim ou não, pessoal? Agora, tudo que Deus te dá para você obedecer, produz algo. Produz o quê? E Deus quer ver se você é obediente, não porque você apenas foi fazer a coisa, mas se produziu o que era esperado na obediência. É por isso que muitos dizem: eu estou a obedecer, mas nunca são dados nada, porque não foram aprovados a sua obediência. Toda a obediência, quando dizem: não beba, não faça aquilo que você vai fazer produz algo em ti, que é o que consuma a obediência. Porque se for o caso, o jovem, quando é que termina então a história dele? Ele fez tudo correto desde criança, sim ou não, pessoal? Olha como é que fica a história dele, então. Obedecer não é apenas ir fazer e voltar, não. A obediência tem em vista. Deus te vê se você obedeceu, como você foi aprovado, produziu algo a tua obediência em si. Quando você foi orar e não saiu em festas noturnas e você não bebeu, devia ter produzido um caráter novo em ti. Não produziu, não obedeceu literalmente. A obediência não é algo que você vai fazer, isso pode ser normal. É por isso que todo mundo parece que obedece atualmente e nos olha e dizem: pastor, nós estamos obedecendo tudo, por que não estamos a ser salvo afinal? A culpa é tua, não tens alguma coisa, possivelmente não tens, estás em pecado, alguma coisa. Por que nós não estamos a ser salvos? Estamos a obedecer tudo. Aqui está a resposta. O que está a produzir em ti a tua obediência? Te transforma em o quê? Aleluia. Amém. Tal obediência precisa de produzir aprovação. Amém. Amém. Quarto, vamos correr. Quarto ponto de influência: humildade. Humildade para alguns tornou-se um ponto forte da atuação ou de influência da graça. Aleluia. Amém. Em quinto, outros, a maneira que lidam com as pessoas é um ponto de influência da graça. A graça tem que encontrar algo em ti para manifestar alguma coisa. Davi, como saber que Davi vai ser rei futuramente?
Como saber? Pessoal, como saber? Vamos lá usar o critério ponto de influência. Temos respostas. O que se quer de um rei? Que dê a vida pelo povo, sim ou não? Davi tem isso. O que se espera de um rei? Independentemente da situação complicada que o povo está vivendo, nunca abandonou o povo. Davi tinha as ovelhas mais mancadas, mais doentes. Tratava-as com amor. E Deus disse: achei meu coração na terra. Achei o coração de um rei. Qual foi o ponto que a graça encontrou nele para o tornar um rei? Davi tinha um coração de um rei antes de tornar-se um rei. Você vai tornar-se aquilo que você é no teu coração hoje. Daqui a 5 anos. Amém? Daqui a 5 anos você vai tornar-se aquilo que você é aonde? No teu coração. O que você é no teu coração? Você é um rei. Você é um valente. Você é mãe. É pai. Não estou falando pai ou mãe. Ou filho. Não estou falando no contexto de eu apenas tive filho, eu sou filho, me nasceram. Não. Eu estou falando filho como aljava. É o que você é no teu coração. O que você é no teu coração é a forma que você lida com as pessoas. Sim ou não? Qual foi o ponto de influência que Deus encontrou em José? Lhe meteram numa cadeia. Geriu a cadeia, pessoal. A cadeia é um lugar sujo normalmente, não é verdade? É um lugar sujo, sim ou não? Quem dá a vida pela cadeia? Quem se sacrifica solar pela cadeia? Quem vai se sacrificar pela cadeia? Ali está um jovem, está dando a vida pela cadeia. Nos últimos meses que José estava cuidando da cadeia, a cadeia cresceu, pessoal. Estava só se engordar na cadeia. Amém? Estava fazendo o quê? Estava só se engordar na cadeia, pessoal. O pessoal, temos um profeta lá dentro, lá na cadeia, lá. Nós sonhamos nos interpretações. Está só tão a cumprir. Ele geriu a cadeia, pessoal. Quando ele foi diante do faraó, que é o que muita gente luta para fazer, corre para ir diante do faraó, enquanto não foi testado que ele salva o coração. Eles querem correr. Não, eu não oro, Deus me leva para aquele patamar, leva para aquele patamar. Não, aprovação primeiro, assim, prova-se, seja aprovado. Aqui, seja no teu coração, serás fisicamente. Seja aqui primeiro. Seja aqui. E você há de ser fisicamente. Grande homem, Deus, já morto. Ele fala que na vez que ele estava para ter uma igreja milionária, não de dinheiro, de almas, ele disse: eu engravidei de 10 mil almas no meu coração. Sozinho, éramos apenas 20. Ele disse: eu engravidei de muitas almas no meu coração. Anos e anos e anos passaram. Aquela gravidez estava dentro do meu coração. Anos se passaram. Ele morreu com uma igreja gigante. Aqui, ele havia concebido. Davi era rei. Abigail era princesa, pessoal. Amém? Era o quê? Era princesa. Ela tratou gente como uma princesa trata um rei, uma rainha. Não é lugar dela ali. Ponto de influência da graça. Ela encontrou uma maneira que você lida com as coisas. Sobre o que a graça está a ir agora no teu coração para te tornar um fanfarrão. Um murmurador da vida. Grande homem que foi usado para cura. Sabe o que ele fez? Para ele ter o dom de cura? Ele viveu doente toda a infância dele. Doença. Ficou tão doente, toda a infância dele ficou doente. Quando ele foi levado para uma cruzada, ele foi, oraram por ele. Aquilo que era o maior orgulho dele tornou-se a sua maior especialidade: curar pessoas. Encontrou um ponto fértil, porque ele já sabia como lidar, a doença como é que era terrível. E ele tinha um coração muito grande e compadecia-se das pessoas que estavam doentes. Você vai saber que vai ser uma pessoa que vai curar pessoas. Quando você olha pessoas doentes, o que você pensa? O que você sente? Você chora. Quando você olha para a rua, você diz: o mundo está podre. Você só começa a falar mal do mundo. Não sente nada no teu coração. Não se compadece.
É por isso que a vida mundana, nosso propósito é mudar o mundo. Não é reclamar do mundo. Não é justificar-se do mundo. Não é dizer está mal, isso está podre, isso. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é olhar para o mundo e dizer, ter alguma coisa no teu íntimo. Que Deus diga, achei a resolução. No meio de muitos estão a reclamar da vida, achei a resposta. Isso aqui. Esse quer mudar o mundo. A forma que você lida com os casos. Você se compadece quando encontra jovens todos drogados. Você já viu como é que eles ficam? Já viu como é que eles ficam? O que vem na tua alma? O que vem na tua alma? Você encontra uma pessoa embriagada, você sente que essa pessoa não vai ficar em casa. E o teu íntimo preocupa, talvez o teu pai já passou por essa situação. O teu íntimo começa a destilar, assim como Neemias chorou. Os assuntos que tinham a ver com os outros lhe tocavam. Ele começou a chorar. E ali estava um homem capacitado a partir daquele momento para mudar o mundo. Sabe que eu estou na igreja certa hoje, pessoal? Sim ou não? Sim. Ponto de influência de graça. Como você tratar as pessoas? Como você tratar? Davi e Abigail eram reis, rainhas. A graça pode não estar a produzir nada em ti. Não porque você não poderia se tornar uma coisa grande, irmão. Teus estudos podem ter um pico grande. Teus estudos podem ter um significado que você não tem ideia. Tem que ter presente. O presente, pelo menos. Esses jovens tinham funções administrativas. Qual era o nome que eles tinham? Eram governadores? Qual é o nome que tem lá? Eram governadores? Eram governadores. Governador com um dom. Um governador com visão, com discernimento. O domingo passado eu falava-vos, dei-vos exemplo de como é que nas profissões normais, 10 anos de pessoas que nas suas profissões normais chocaram muito. No domingo passado dei-vos 10 exemplos. Citei aqui. Senhora, eu sei que você está sofrendo ou acha que isso está podre, o mundo está podre, teu marido está podre, tua esposa está podre, não sei se até filhos podem estar podres no mundo, você imagina, mas alguém pode mudar isso e você pode ser essa pessoa. Jovens, adolescentes, vocês podem mudar. Eu quero terminar. É nossa responsabilidade mudar o mundo. Amém? Amém. As leis que foram aprovadas na nossa sociedade não chegam na maior parte das vezes. Deixa eu ler de como está escrito. Pelo menos na sociedade em que eu vivo, nenhuma lei de Estado chega lá. A lei aprovada lá não chegou no meu bairro. Na rua em que eu sempre ando por ela, não chegou nenhuma lei que foi aprovada. Então, de quem será a responsabilidade? Nós evangelizamos em lugares, pessoal, em que leis não existem. Leis não fazem o quê? Nós evangelizamos em lugares que não há lei, não existe lei. Essas coisas que andam a dizer que aprovou-se não chega lá. Não sei por qual razão, mas não chega. E talvez você veja no teu bairro também, na hora que você anda. Há muita coisa que você ouve dizer aí que dizem que está aprovado. Nunca chegou na tua rua. Agora, de quem é a responsabilidade? Não, a responsabilidade do governo, irmãos. Tenham lá os olhos desses homens. Vocês nunca vão lhes tocar. Eu já vos disse aqui. Aquela cena que vocês querem dizer, eu quero lhe dizer o presente na cara. Eu quero lhe mostrar. Eu vos disse, isso é coisa de criança na fé. Não pensa nisso. Olhe para ti. Mude o mundo. Se esse bairro aqui dizem que tem ladrões, e nós toda a sociedade que estamos aqui que não queremos mais ladrões, nós podemos parar isso tudo. Não podemos? Podemos ou não podemos? Nós podemos. Nós só precisamos de ter isso na nossa mente. E eu prego isso quando crianças e adolescentes me ouvem. Eu quero que eles cresçam sabendo que podem mudar o mundo. Eu quero que eles cresçam sabendo disso. Eu quero que eles cresçam sabendo que tem como mudar o mundo. Há uma narrativa que eu gosto muito do filme de Moisés. Filha, até assistir a irmã nossa, esse filme. É uma narrativa, não é bíblica, mas é muito interessante. Mostra que Deus, quando foi chamar Moisés em Midian, para voltar para o Egito e libertar o povo. Vai libertar o meu povo. Moisés voltou, a primeira coisa que ele fez
usou das suas habilidades físicas. Moisés era um príncipe, se não, pessoal? Ele sabia lutar. Ele tinha arte, ele conhecia, ele sabia usar flechas, sabia usar espada, sabia usar muitas coisas, cavalo. A narrativa desse filme mostra que Moisés volta para o Egito, usa espada, mata pessoas. Leva flechas, incendeia as rotas de cereais que iam para o Egito. E no final de muito tempo, Deus aparece e diz: Moisés, já conseguiste o que você queria fazer? Disse: o Senhor me mandou para mudar o mundo. E Deus perguntou para ele no filme: tá já conseguindo? Está difícil. Então Deus disse: para lá, vou te mostrar como é que se muda o mundo. Moisés não é onde já entra na narrativa bíblica. Sem espada, sem flechas. Poder, presentes, unção. Amém? Amém. Poder. Não vamos mudar com espadas, nem com rebeliões. Sejamos diferentes. Cresçam com isso na vossa mente. Vocês podem mudar o mundo, meus irmãos. É a última vez que eu falo isso. Eu sei que eu posso estabelecer a nossa sociedade. Na nossa sociedade nós podemos estabelecer nossas leis, nossos bairros. Já que não chega aqueles que estão ditas lá, vamos estabelecer as nossas. Se nós formos a te levar, vocês sabem onde nós rivalizamos, vocês não vão encontrar nenhuma lei ali. Não vão encontrar. Não vão encontrar. O direito à vida, né? Sai lá um pouco aí na estrada. Veja lá como é que a vida é ceifada. Veja. Veja de como é que a vida é ceifada. Deus já apareceu para Moisés e disse: meu povo está sofrendo, Moisés. Vai libertar meu povo. Senhor, como? Não sou político. Não use política. Não queremos nós políticos aqui. Amém? Amém. Mas se tiverem, amém. Mas nós queremos que, se você for, vá com um presente. Vá com... Não vá apenas com a tua sapiência, com teus estudos. Não vais conseguir. Eu quero terminar. Na nossa sociedade, nós temos um gigante que está gritando, está se gabando, está afrontando a todos nós. Quem vai sair responder o desafio desse gigante? Quem vai sair? Temos um gigante, temos vários gigantes nos adolescentes, nos jovens, Senhor, nos lares, famílias. Temos vários gigantes erguidos, pessoal. Até nas igrejas temos gigantes erguidos. Qual é a igreja que há de fazer a diferença? Que há de pensar que o pastor vai pensar que o povo, realmente, esse povo é para ser salvo e nunca temos que abusá-los. E o povo pensar que o pastor não tem nada de indiretas para convosco. Ele vos ama, ele quer o vosso bem. Quando vai nascer? Quem vai dar o primeiro passo? Aquelas mulheres que vão dizer: nossos lares estão desestabilizados, nossas casas, pastor, é verdade. Nossos maridos nem estão lá em casa. Mas nós vamos fazer uma luta. Confiamos, acreditamos na Bíblia e vamos viver a Bíblia. Vamos viver a Bíblia. Ana não foi como muitas nossas mulheres que podiam lamentar nos maridos. Ah, não tenho filho, senta pena de mim. Não. Nem quero ser acariciado, tipo, sentirem pena dela. Ela acreditava em alguma coisa. Ela acreditava em algo. Deus vai fazer algo. Nunca teorize casos. Não teorize as mensagens que você ouviu todos esses dias neste mês de junho. Não teorize. Casos precisam de solução. Quando você teoriza mensagens e sem ter nenhuma ação, vamos formar debates e vamos formar conversas sem nunca resolver nada. Não teorize. Vamos na prática. Vamos executar o que nós estamos a aprender. Aleluia. Abre comigo Salmos 79. Escute só. Isso eu até falo como se fosse nossa oração, mas é como se eu também tivesse a dizer a ti. Amém? Amém. É nossa oração para Deus, mas também é o que eu te digo, você que está me ouvindo agora. Salmos 79. Eu vou terminar já. Estamos juntos, Salmos 79.
Essa é a minha palavra para ti primeiro. Depois vai ser o que nós vamos dizer para Deus. Chegue a ti o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva, salva os que estão condenados à morte. Amém? Agora vou ler novamente para si. Chegue a ti o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva os condenados à morte. Agora para Deus. Senhor, chega a ti o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu poder, preserva os condenados à morte. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos mudar o mundo. Que chegue a nós o clamor dos que sofrem e dos que choram. Aleluia. Amém. Sabe quem pode ser essa pessoa? Pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser teu filho, pode ser você mesmo, essa pessoa que está precisando de ser mudado. Amém. Amém. Quero terminar para nós orarmos. Uma das coisas que faz nossa geração estar sempre do jeito que está, sabe qual, pessoal? Ela sempre é despertada e volta a dormir. Ela sempre é despertada e faz o quê? Volta a dormir. Por isso que precisa de continuamente ser despertados sempre. Somos despertados para executar uma obra. E se você é despertado e não faz nada, vai voltar a dormir de novo. Quando vocês estão aqui, eu já atendi. Despertam, mas não fazem as coisas. Voltam a dormir. Temos que despertar de novo. O mundo está do que está, porque não há homens que despertam muito. Nós temos pastores nesse país. Amém? Nós temos pastores, temos profetas, temos apóstolos nesse país, fortes. Despertam sempre. Mas só que o povo volta a dormir de novo. É por isso toda hora vamos estar a fazer esse trabalho de despertar. Despertar, eles voltam a dormir. Despertar e voltam a dormir. Porque quando acordam, não fazem nada. Há quem está aqui agora a me ouvir. Desde que começou a vir para a igreja, possivelmente, estava em si, a bebido. Mas vai adormecer de novo, há de voltar. Há quem me ouviu, essas 4 semanas me ouviu sobre mudar o mundo. Mas daqui a algum tempo vai voltar a dormir e vou te voltar a reclamar do mundo sem fazer nada. Toda hora vamos despertar, vamos voltar a dormir. Essa sessão, ela vem para que nós despertemos de uma vez por todas. Seja um compromisso. Um compromisso que você vai ter. Porque eu falei, tanto para o futuro missionário, o futuro pastor ou pastora, e tanto para o acadêmico, para o profissional. Você pode fazer alguma coisa. Um exemplo que eu dei no ano passado da jornalista que eu dei, exemplo, onde vocês não pensavam que jornalistas podiam fazer o que eu vos disse no domingo passado. Mas fez. Fez. Aleluia. Amém. Por que é importante você mudar o mundo? O mundo está à espera da revelação de Deus. Por isso que eu tenho um projeto, como eu já vos disse. E enquanto eu falava hoje, viram que eu andei nos 2 lados. Você pode ter funções administrativas, mas precisa de um presente.